Olá! Começando agora mais uma transmissão ao vivo realizada pela Caixa sobre o pagamento do auxílio emergencial. A Caixa registrou nesta quarta-feira uma redução considerável das filas nas agências em todo o país. Em muitos casos, unidades que antes tinham um grande volume de pessoas em busca do saque do auxílio emergencial tiveram as filas zeradas antes da abertura das portas. Com o auxílio dos empregados do banco, quem chegava nas agências já conseguia gerar o código antes das 8 da manhã e realizar o saque nos terminais de autoatendimento. Para conversar com a gente sobre essa quarta-feira, boa tarde, presidente Pedro Guimarães. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde para todos. Boa tarde. Presidente, é verdade mesmo que muitas pessoas conseguiram sacar antes da agência abrir? Sim, acho que é muito importante. Hoje nós vamos ter uma apresentação. Isso demonstra aquilo que nós já tínhamos falado, tanto na segunda quanto na terça-feira. Foi um dia importante, reforçou o fato de que os pagamentos estão muito mais céleres, ou seja, acelerados, que a parte tecnológica já está estabilizada e que toda a dinâmica de pagamento também já foi toda ela discutida, está muito mais eficiente. Então, nós temos números, de novo, muito fortes, mas com uma rapidez muito grande, e também temos hoje mais de 500 prefeituras alinhadas, nos ajudando. Isso é muito bom, porque quem ganha é o cidadão, em especial o brasileiro mais carente. Vamos começar com a apresentação? Vamos lá. Então, como eu falei no slide 1, houve uma redução sensível hoje, na quarta-feira. Esses são dados até 2 horas da tarde. Ontem, segunda e terça-feira, foram os dias com maior volume de pagamento. Hoje está muito próximo de quinta-feira, então mais de 500 mil de brasileiros já receberam, e sem as filas. Como nós vamos mostrar, as filas elas acabaram muito rápido, e vai ser um pedido que eu faço para todos que estão nos ouvindo, para reverberar que não há necessidade de se chegar de madrugada, muito menos no dia anterior, e nós vamos de novo mostrar, basicamente todas as agências tiveram já a eliminação das filas até 10 horas da manhã. Claro que são 4.200 agências, nós poderemos ter algumas agências que pontualmente tenham tido mais fila, mas o que acontece é que a maior parte das pessoas chega cedo e é atendida até 8h30, 9 horas da manhã. Então não há necessidade, porque as agências ficam abertas até 2 horas da tarde e qualquer pessoa que chegue até as 2 será atendida. Para mostrar que os números continuam muito fortes, na semana passada, na segunda e na terça-feira, que foram exatamente os dias iniciais, nós tivemos um número de atendimento muito menor, e isso significa que nós já normalizamos o atendimento. Pode passar, por favor. Nós pagamos mais de 1 milhão de pessoas ontem, na segunda e na terça-feira, isto só pela poupança social, ou seja, só pessoas que têm a conta digital. Isso não conta as pessoas que têm conta poupança na Caixa e nem os 3,5 milhões de brasileiros que receberam via outros bancos, que nós, na Caixa, realizamos uma TED para a conta desses brasileiros em outros bancos. Logo, este aqui é só o público que não tinha conta em banco até 3 semanas atrás. E a estimativa é que vamos pagar ao redor de 700 mil pessoas hoje, que é um número muito relevante e em linha com quinta-feira. Pode passar, por favor. Então, nós já realizamos o pagamento, transferências para mais de 18 milhões de brasileiros nestas contas. Foram mais de 7 milhões e 700 transferências entre contas da Caixa, ou seja,
Uma pessoa utilizou o aplicativo Caixa Tem e realizou uma transferência para uma conta poupança de outra pessoa, de um conhecido na Caixa Econômica Federal. Também 3 milhões e meio de pessoas receberam em outros bancos via essa transferência, 42 mil via o cartão de débito virtual com a bandeira Elo, 430 mil realizaram pagamento de concessionária e 400 mil boletos. E hoje nós teremos mais de 6 milhões de pessoas realizando saque nos ATMs da Caixa e nas lotéricas. Então, um número muito impressionante, mas como falamos, vamos ter mais de 700 mil pessoas recebendo hoje nas agências da Caixa e nas lotéricas, sendo que as aglomerações, etc., elas já foram resolvidas e, no máximo, você tem antes da agência abrir. E o nosso reforço é exatamente que não há essa necessidade, porque já houve a normalização e as agências ficam abertas até as 2 horas da tarde. Pode passar, por favor. Aqui é do auxílio emergencial, um slide que vocês já viram várias vezes. Nós cadastramos mais de 51 milhões de pessoas. Esses são os cadastros que estão em análise. Não colocamos aqui os outros que foram analisados pela Dataprev e foram considerados inválidos ou em dúvida, 26 milhões inválidos e 12 milhões inconclusivos, aonde nós estamos de novo pedindo para as pessoas voltarem com o cadastro. São mais de 700 milhões de pessoas em visitas ao site e mais de 130 milhões de ligações à Central 111. Foram quase 77 milhões de auxílio emergencial do aplicativo baixados e 82 milhões em relação ao Caixa Tem, aqui sempre CPFs individuais. Mais de 50 milhões de pessoas já foram pagas, num valor de 35,5 bilhões de reais. Então, o que a gente está querendo mostrar aqui, de uma maneira matemática, nós continuamos realizando um volume muito grande de pagamentos. Esse volume não é no nível de segunda e terça-feira, mas ainda foi hoje um número muito significativo, e conseguimos, pelo avanço tecnológico, pela própria normalização dos processos de pagamento, uma redução muito grande e a eliminação de filas em quase todas as 4.200 agências da Caixa, em especial a partir das 10 horas da manhã. E aí nós temos agora uma segunda parte da apresentação para mostrar de novo, com fotos, agências que tinham nos últimos 5, 6 dias, desde a segunda e terça-feira passada, um volume muito grande de pessoas nas filas. E hoje, pode voltar, por favor, passar com calma, na página 5, então temos Campina Grande, na Paraíba, 8h54 da manhã, uma agência extremamente movimentada, basicamente sem fila. Uberlândia, em Minas Gerais, a mesma coisa, 8h30 da manhã, lembrando que grande parte das pessoas chegava mais cedo, e essa hora, ao redor de 8 horas da manhã, era a hora com maior movimentação, porque as pessoas tinham acabado de começar a receber. O que nós estamos fazendo? As pessoas começam 7, 7h30 da manhã a fazer toda a checagem dos documentos, então quando começa às 8, já começa a receber de uma maneira ágil, e filas que antes eram muito grandes acabam em meia hora, 1 hora, sendo reduzidas a basicamente zero. Pode passar, por favor. Na página 6, Vilhena, no Rondônia, a mesma coisa, Bangu, no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, quem conhece o Rio de Janeiro sabe que Bangu é uma agência normalmente muito cheia. Pode passar, por favor. Página 7. E os 2 antes das 9 horas da manhã. Manicória, Amazonas, antes das 10 horas, e aqui é um dos exemplos de uma prefeitura que montou uma tenda e nos ajuda a organizar as filas. Imperador, em Minas Gerais. Todos esses slides que eu pedi para o vice-presidente Paulo, foi exatamente agências que
tinham um contingente muito grande de pessoas e que a gente mostra matematicamente que há filas do lado de fora. Claro que dentro você pode ter uma espera, mas aquelas imagens que nós víamos constantemente, elas foram ou eliminadas ou fortemente reduzidas. De novo, a Caixa Econômica Federal tem 4.200 agências. Em nenhum momento aqui, por favor, no slide 8, Brás, em São Paulo, também 9 horas da manhã, nenhuma fila do lado de fora. Era o Rancho, no Mato Grosso do Sul, também 7 horas da manhã. O que é isso importante, de novo? Filas, todas as agências que tinham filas relevantes. Pode passar, por favor. Slide 9. Taguaratinga. Essa eu não conhecia, essa cidade. São Paulo, mas também Taguaratinga deve ser. E também com as cadeiras, de novo, 8h40 da manhã. Muito bom essa relação com as prefeituras. Meier, no Rio de Janeiro, também bastante densamente povoado, 9h30 da manhã, ninguém nas filas, do lado de fora. Pode passar, por favor. Quintino Bocaiúva, em Minas Gerais, também. Imperador, em Petrópolis, os dois, 9h28 e 9h50, pode passar, por favor. Inconfidência, em Minas Gerais, 9 horas da manhã, também sem fila. Foz do Iguaçu, no Paraná, 8h25 da manhã, pode passar, por favor. Bacabal, no Maranhão, 11h15, Imperatriz, 10h15. Aqui, certamente, cidades com muitas filas, muito povoadas, uma população mais carente. E aqui, 11 horas da manhã e 10 horas da manhã já não tinha mais. Então, é uma demonstração também matemática, em termos de imagem, daquilo que a gente vem falando. Pode passar, por favor. Vitória da Conquista, na Bahia, 9h30 da manhã. Camaçari, na Bahia, 11 horas da manhã. Também cidades com muito atendimento social, onde a Caixa tem uma presença muito relevante desde sempre. Pode passar, por favor. Teatro Marrocos, Pernambuco. Touros, no Rio Grande do Norte, 10h30, 10h30. O Nordeste, muitas vezes, com várias agências, várias cidades com atendimento social muito relevante. Então, aqui, provavelmente, a fila demorou um pouco mais para ser reduzida a zero, basicamente de zero. Pode passar, por favor. Parque das Colinas, do Rio Grande do Norte, antes das 10 horas da manhã. Ayrton Senna, no Rio Grande do Norte, 10h20. Pode passar, por favor. Câmara Cascudo, no Rio Grande do Norte. Potiguar, também no Rio Grande do Norte. De novo, tudo ao redor de 10 horas da manhã, sem filas, com os vigilantes, as pessoas de máscara, com toda a proteção, como nós sempre falamos. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, como eu falei, são 500 parcerias, ao redor de 500 parcerias. Foi muito rápida essa evolução. Nós começamos a conversar na semana passada, exatamente quando percebemos maior intensidade das filas. E quero agradecer essa parceria muito eficiente e que culminou das duas maneiras. A parceria com as prefeituras nos ajudou numa organização das filas e a maior eficiência na parte operacional, na parte tecnológica também. Um dia com mais de 500 mil até agora atendimentos, que é um número muito relevante. De novo, são pessoas que sacaram dinheiro dentro das agências nos ATMs e pelo aplicativo. Então, eu não estou falando de nenhum outro movimento das agências, de pagamento de contas, de folha de pagamento normais, de procura por produtos de crédito, nada disso. Basicamente, unicamente, o saque do auxílio emergencial. Então, isso nos permite, com muita clareza, dizer que normalizamos, dentro do universo da Caixa Econômica Federal, o auxílio emergencial. São 4.200 agências. Certamente pode haver algumas agências que têm um maior volume de pessoas ainda hoje, mas serão a exceção e não a regra, e isso nos deixa muito felizes, porque nós reagimos rápido. Esse é um volume
acabei não falando, embora já tenha falado algumas vezes antes, maior programa de auxílio já foi realizado no Brasil, programa coordenado pelo presidente Jair Bolsonaro. Mais de 50 milhões de pessoas receberam em menos de um mês. Entre idealizar o programa, realizar um aplicativo para cadastramento, realizar um aplicativo para o pagamento, realizar a análise do cadastramento pela Dataprev e Ministério da Cidadania e pagar mais de 50 milhões de pessoas. Além disso, abrir 20 milhões de contas, conversando com o Banco Central sobre uma regulação que não existia, porque nós simplificamos de uma maneira única a abertura de contas. Normalmente, o volume de documentos necessário acabaria inviabilizando a abertura de 20, 30 milhões de contas. Tudo isso nós fizemos, o governo Bolsonaro, em menos de 20 dias. Então, nos deixa muito orgulhosos. O segundo lote de pagamento será feito de uma maneira muito mais eficiente, porque nós já temos a base das pessoas que receberão. Então, uma parte relevante do que a gente estava ainda pagando eram pessoas que a gente ia montando dentro da base de dados. E para não esperar um mês para começar a pagar, nós começamos pagando as pessoas que iam sendo analisadas. No segundo pagamento, na segunda parcela, poderemos pagar de uma maneira diferente. Estamos discutindo agora com o Ministério da Cidadania, mas uma maneira onde nós já temos a base de dados, então podemos ser muito mais eficientes. E a grande maioria das pessoas terá essa organização com datas espaçadas, ou seja, não faremos aquela maneira de pagar, por exemplo, janeiro ou fevereiro num dia, numa segunda-feira, março e abril numa terça, maio e junho na quarta, porque o que aconteceu foi que pagar 20 milhões de pessoas que têm um conhecimento muito baixo da questão de tecnologia acabava gerando uma demanda muito grande. Então, eu estou aqui, hoje foi uma conferência rápida, mas muito feliz. Quero dar os parabéns à nossa base de mais de 40 mil pessoas da Caixa Econômica Federal que estão trabalhando, que deixam todos os dias seus familiares em casa. Isso é uma coisa emotiva para mim, inclusive. Nós estamos num momento muito delicado do ponto de vista da pandemia e vários brasileiros estão trabalhando em home office. 40 mil funcionários da Caixa Econômica, de segunda a sábado, chegando 7 horas da manhã, e muitos saindo 4, 5 horas da tarde. A gente teve algumas agências com mais de 2.000 atendimentos desse auxílio emergencial. Pessoas atendendo 300, 400 pessoas em um dia, ajudando o pagamento. Então, esta é a característica principal desse banco de todos os brasileiros, que é a Caixa Econômica Federal. Então, eu quero agradecer muito aos funcionários da Caixa que mostraram essa capacidade única de ajuda ao povo mais necessitado e de uma maneira recorde. Em 20 dias, 50 milhões de brasileiros recebendo, desde a montagem do aplicativo, a análise do aplicativo por outra parte do governo, a Dataprev e o Ministério da Cidadania, que estão fazendo um ótimo trabalho, e o pagamento efetivo. Então, quero agradecer, estou aqui à disposição para alguma dúvida. Muito obrigado. Ótimo, ótimo, presidente, obrigada. A Michele Trombelli, ela é do Jornal da Band. Ela coloca o seguinte: o que o senhor tem a dizer sobre pessoas que entrevistamos hoje na fila da Caixa e que chegaram de madrugada, porque não conseguiram ser atendidas nos últimos dias? Muitas disseram que não tinha mais senha por volta das 10 da manhã e os mandaram de volta para casa. Michele, né? Isso, Michele. Michele, eu gostaria até, por favor, que se você pudesse indicar o nome das agências, porque o feedback que nós temos, e eu, de novo, tenho ido a várias agências, é que, primeiro, isso não aconteceu ontem, nós atendemos
E ontem as filas acabaram meio-dia, 13h. Muito difícil as filas se estenderem após 14h. Sim, algumas agências sim. Hoje, como a gente mostrou por fotos, e agências muito cheias, 8h30, nós já não tinha mais ninguém na fila. Então, por favor, nos ajude e, por favor, todos vocês, é um pedido que eu faço à imprensa, reverberem. Não há necessidade de chegar de madrugada. Mais do que isso, hoje vamos pagar mais 700 mil pessoas. Então, a cada dia que passa, menos pessoas faltam para serem pagas. Serão menos ainda amanhã, na quinta-feira, e menos ainda na sexta. Lembrando que abriremos no sábado com mais de 2.000 agências. Então, a cada dia, menos pessoas, não há necessidade de se chegar de madrugada. Mostramos aqui 14 páginas, 28 agências. Temos centenas, milhares de exemplos. Mas é muito importante essa participação da imprensa e, por favor, nos informe as agências e nós faremos, sim. Eu vou pedir diretamente ao vice-presidente para olhar, e muitas vezes ele mesmo vai pessoalmente, porque não é o que está acontecendo pela nossa percepção, e certamente iremos ajudar, iremos ver se nas agências que, porventura, e de novo, não estou dizendo que não tem, porque 4.200 agências, certamente em algumas nós ainda temos mais filas, mas nós focaremos, colocaremos mais gente, porque inclusive temos 3.000 voluntários que estavam em home office e que vieram nessa semana ajudar ao resto da rede. Muito obrigado. Obrigada. A Poliana Breta, do Extra, do grupo Infoglobo, coloca o seguinte: hoje começa algum pagamento para as pessoas que não conseguiram a primeira parcela do auxílio? O senhor até começou a comentar sobre isso. Precisamos receber da DataPrev do Ministério da Cidadania o lote. Então, de uma maneira bem simplificada, como é que ficou organizada essa estrutura de pagamento? A Caixa, para as pessoas, os informais, os microempreendedores individuais, ou seja, aquela cela da população que está recebendo, que não estava em nenhuma base de dados, nós criamos aquele aplicativo que é o auxílio emergencial, que com 77 milhões de pessoas que o aplicativo, e estas pessoas se cadastraram. Do total, nós temos 51 milhões entre elas, da família e do cadastro único, que recebeu pessoa, família e do cadastro único. Elas já tinham uma base de dados que foi analisada pela DataPrev e pelo Ministério da Cidadania. Então, para ser objetivo, a Caixa se aplicará a todas as pessoas fora do cadastro único. Por quê? Porque a base do cadastro único, há vários anos, já é utilizada pelo governo federal para realizar políticas sociais. Então, esta parte de receber as informações é da Caixa. A parte de análise das informações, de verificar se as pessoas cumprem os requisitos da lei, está com a DataPrev e o Ministério da Cidadania. Então, nós recebemos de volta, são aqueles 26 milhões que foram negados e os 12 milhões que foram dados inconclusivos. Nós ainda não recebemos nenhum desses que tinham dados inconclusivos. Então, nós estamos ainda para receber um outro lote. E quando termos, normalmente pagamos em até 48 horas dos dias úteis. Então, objetivamente, vamos pagar com até 2 dias úteis após o resultado. A Jaqueline Fará, da Rede Tiradentes de Manaus, Amazonas. Em Manaus, as filas nas portas das agências são quilométricas e sem nenhuma proteção às pessoas, e com uma demora que leva horas para o atendimento. Como se pretende solucionar ou amenizar a situação para evitar aglomerações, como tem ocorrido diariamente? Para o pagamento da segunda parcela, já se tem algo planejado para evitar aglomerações?
O que nós temos 5 operações via ônibus, via caminhões. Então, nós estamos direcionando, discutindo para direcionar um desses caminhões uma semana em cada cidade. Falamos também uma redução no pagamento. Então, essa redução no pagamento das filas pelo Brasil inteiro, eu entendo que também aconteceu em Manaus. De novo, isso é pelo Brasil inteiro, nós temos esse feedback. Então, de uma maneira objetiva, há uma redução das filas no Brasil inteiro. Nós temos o ônibus para poder ajudar o caminhão, e vamos focar. Eu vou falar de novo com o vice-presidente, vamos olhar no detalhe, mas temos muitas vezes distâncias muito grandes. Nós tivemos um caso de um dos funcionários ter contraído o coronavírus, e a gente fechou, por exemplo, uma agência que fica numa cidade a 10, 15 horas de barco de Manaus. Então, nós já estamos operacionalizando para abrir amanhã de manhã, depois da agência também passar por uma desinfecção. O que acontece? Como nós falamos, o Brasil é um continente, um país continental. E o que a gente quer é exatamente ouvir esse feedback de vocês, e o que eu posso dizer é que, saindo aqui desse call, eu já vou conversar especificamente sobre esse ponto, porque toda a informação que eu tenho, fora as visitas que eu faço, é que houve, pelo Brasil inteiro, uma redução ou uma eliminação das filas, em especial a partir das 10 horas da manhã. Agora o Matheus Ferreira, da Rádio Medianeira de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Pessoas que receberem o auxílio, o benefício. Eu não consegui te ouvir, me desculpa. Se você puder repetir. Vou repetir. Essa pergunta é da Rádio Medianeira de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. É o Matheus Ferreira, o jornalista. Ele coloca o seguinte: pessoas que receberem o auxílio, o valor que não for movimentado nem sacado fica acumulado conforme o benefício for sendo pago? Quer dizer, aqueles casos que não fizerem saque, o que acontece, né, com o dinheiro? Sim, ótima pergunta. O dinheiro é da pessoa. Então, se ela não utilizar, vai ser acumulado. Então, primeiro ponto, o dinheiro é do brasileiro, é de quem recebeu o benefício, é dele. Se ele utilizou para pagar a conta, para fazer a transferência. Se ele não utilizar, fica com ele. Aqui também é um ponto importante, uma dúvida, eu sempre coloco esse ponto. Quem eventualmente for cadastrado, cadastro verificado e aprovado, após o pagamento da primeira parcela, ou seja, agora, terá direito às 3 parcelas. Todos os brasileiros contemplados receberão 3 parcelas. Isso é um fato. Então, de uma maneira objetiva, quem receber, o dinheiro é dele, da pessoa. Se usar, se não usar, o dinheiro continua depositado na conta. Então, isso é claríssimo, é um direito do cidadão que for aprovado. Se não utilizar em 90 dias, será devolvido. Então, o que a gente tem é o seguinte: então, em 90 dias, em até 90 dias, se esse dinheiro não for utilizado, será devolvido para o governo. Então, o que pode acontecer? Ou a pessoa utiliza, ou ela pode fazer também uma transferência para uma outra conta, se ela tiver mais. Agora, nesse intervalo de 90 dias, o dinheiro fica depositado na conta à disposição do beneficiário. Ok, presidente. Eu quero agradecer a participação dos jornalistas, dos cidadãos em geral que estão nos acompanhando, e amanhã tem mais, né? Boa tarde. Tem.
Mas amanhã, certamente, vamos ter um volume ainda menor de pagamentos, porque a cada dia que nós vamos pagando, tem menos pessoas, claramente, que ainda não receberam os benefícios. Então, hoje foi um dia importante, porque nós tivemos, na segunda e na terça-feira, mais de 1 milhão de pessoas que receberam via o aplicativo Caixa Tem. Hoje, nós já temos mais de 500 mil, devemos chegar a 700 mil. Então, entendemos que na quinta e na sexta-feira esse número será menor. E mesmo hoje, com provavelmente 700 mil pessoas recebendo pelo aplicativo, na grande maioria das agências, até às 10 horas da manhã já não havia mais filas do lado de fora. Então, isso demonstra que a eficiência está ótima. Agora, o que a gente quer pedir? Reforçar a eficiência desse aplicativo e na parte operacional nossa. Mas o que eu quero reforçar? Eu quero reforçar para que as pessoas não cheguem de madrugada, porque se houver, não há necessidade de chegar de madrugada, e se houver ainda algumas localidades, que por favor também nos coloquem, que nós vamos agilizar, colocar mais pessoas, porque o objetivo é o atendimento à população. Muito obrigado. Obrigada, presidente Pedro. Obrigada a você que nos acompanhou. A nossa transmissão encerra por aqui. Caixa, o banco de todos os brasileiros.